Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, chegamos na segunda parte das etapas básicas de um pré-projeto de pesquisa de um artigo científico, né? Visto que semana passada a gente falou um pouquinho do início, né, desse desenvolvimento conceitual em relação ao passo a passo para o desenvolvimento, a construção do pré-projeto de uma pesquisa, do qual será o TCC de vocês. E o professor sempre vem falando, né, olha, que vocês vão entregar como TCC o pré-projeto, somente entregar, né, não vão precisar apresentar. Então, dentro das nossas aulas aí, que a gente já vem já há algum tempo, o professor vem dando sentido no que é uma pesquisa, né? A gente falou de pesquisa documental direta, indireta, as técnicas de pesquisa, né? Sempre vindo com parte um, parte 2, para ficar bem explicado para vocês. Chegamos nas etapas, né? Que eu já comentei na aula anterior com vocês. Daqui a pouco eu vou retomar um pouquinho alguns conceitos relacionados do que foi discutido nas etapas básicas do pré-projeto de pesquisa parte um, certo? Do qual está aqui na luzinha, que a gente falou um pouco da fundamentação do pré-projeto de pesquisa, definição do tema, sujeito de objeto de pesquisa, a delimitação no sujeito e objeto do tema da pesquisa, a introdução também do tema da pesquisa e a problematização, ou seja, tem que ter um porquê dessa pesquisa, tá? Mas como eu disse, daqui a alguns slides o professor vai retomar um pouco a fala sobre esses conceitos que foi discutido na aula anterior, certo? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco dessa segunda parte, correto? Né? Onde a gente vai ter as hipóteses. Se tem uma situação, problema, a gente já tem um tema definido dentro desse processo, tem que criar alternativas que podem solucionar esse problema. Tá? Então, aí é chamado de hipótese da pesquisa. Também vamos falar do objetivo da pesquisa, que é definido em objetivo geral e específico. A justificativa da pesquisa também, né? Vamos justificar o intuito de se pesquisar um tema proposto, né? No caso, por vocês na área de enfermagem. Material e método, né? Que também é a metodologia da pesquisa, o como eu desenvolvi essa pesquisa, se for por uma pesquisa de campo, do qual a gente já estudou, né? Ou for uma pesquisa na realidade bibliográfica, né? Em cima de livros, de artigos, né? Que na realidade no pré-projeto vocês vão dizer, se vocês fossem desenvolver a pesquisa, como que seria? Seria uma pesquisa de campo? Seria uma pesquisa bibliográfica, né? Uma pesquisa descritiva, documental, entendeu? Então, é isso que a metodologia ela explica. Depois disso, a gente vai falar um pouco do conceito do referencial teórico, que envolve citações, né? Citações do campo direto ou campo indireto. Também vamos falar do cronograma da pesquisa, né? Do todo o desenvolvimento, do tempo que eu levei para desenvolver o tema da pesquisa, né? O sujeito da pesquisa, a delimitação do tema, as hipóteses, o problema, todo o processo aí desse pré-projeto, correto? Eu vou falar para vocês do cronograma também. E para finalizar, as referências bibliográficas, porque se eu citei alguns autores ao longo do meu desenvolvimento da pesquisa, né, e dentro do meu pré-projeto, eu vou ter que fazer o quê? Referenciar essas citações, certo? Então aí por isso que a gente vem com essa finalização aí desse conceito para complementar todo o pré-projeto que, como eu sempre falo, é o TCC de vocês, que vocês vão entregar em uma determinada data, que o professor ainda vai conversar com a coordenação e vai estipular. Claro que a gente vai finalizar primeiro as nossas aulas, que já está indo aí para o término, correto? E aí depois a gente vem com essa proposta de passar uma data para vocês poder aí se organizar e desenvolver esse projeto. Acredito que já estão se organizando entre os grupos, né? Conversando e definindo o tema para poder construir e entregar o pré-projeto na secretaria da escola impresso, correto? Mas isso o professor ainda vai passar um modelo para vocês, vai explicar, né? E vai definir a data daqui a algumas semanas, tá? Fiquem tranquilos, não se assustem quanto a isso, tá bom? Vamos lá. Retomando, né, a fundamentação do pré-projeto de pesquisa, no caso da primeira etapa, que a gente falou na aula anterior. Então, a gente falou um pouquinho de um conceito, né,
chamado pré-projeto de pesquisa. O que é esse conceito? Né? É a visão antecipada da pesquisa e representa um planejamento dos passos que serão efetuados até a conclusão do próprio projeto de pesquisa, sendo um roteiro para executar, né, um estudo científico. Em outras palavras, o pré-projeto de pesquisa, por ser tido como um planejamento, pode ser reconhecido como um instrumento técnico que conduz ações, ou seja, quanto mais elaborado um pré-projeto de pesquisa, mais chances, né, de desenvolvimento de um trabalho eficaz, coerente, que contribua efetivamente com a produção e agregação do conhecimento. Correto? Então, o pré-projeto ele tem seus passos. Como a gente falou na semana passada, na aula anterior, ele tem que ter o sujeito, né, e o objeto do tema, que forma o tema, que os dois juntos conclui-se no quê? Numa delimitação desse tema, é uma contextualização do tema, onde eu já deixo o tema relevante para desenvolver o meu pré-projeto e, consequentemente, a pesquisa. Então, eu vou definindo. Então, o professor explicou, deixou o material para vocês lá no ambiente virtual, junto com o vídeo, para vocês se inteirarem e desenvolver já a ideia, né, desse sujeito, objeto, delimitando e formar um tema. Dentro dessa proposta existe também o que? A problemática da pesquisa, a situação problema, que a gente também discutiu. É o porquê de eu estudar. E aí, como eu sempre pedi para vocês em algumas atividades, né, para vocês refletir no conceito de situações que acontecem no ramo da enfermagem. Por quê? Para vocês terem uma ideia, né, de ter um sujeito, um objeto, delimitar aquilo para, dentro dessa situação problema, poder fazer o pré-projeto. E um dia, quem sabe, dentro de uma faculdade ou um outro curso, fazer essa pesquisa. Então, o pré-projeto, ele é o início do desenvolvimento de um estudo científico, de uma pesquisa, correto? Então, ele tem os seus passos, que a gente já viu a primeira parte na aula anterior, e agora a gente vai dar sequência para finalizar nessa segunda parte, certo? Então, resumindo, o que o pré-projeto de pesquisa é, pessoal? Se atentem aí, vamos lá. O pré-projeto de pesquisa explicita as reais intenções propostas pelo pesquisador, abrangindo o foco, o interesse e o questionamento por ele determinado. Entendeu? Então, são as intenções, são a proposta do pesquisador que vai estudar aquele assunto, aquele tema, dentro de uma situação, problema, e aí depois, né, daqui a alguns slides, vocês vão ver com hipótese, com justificativa, né, embasando em autores, correto? Dentro de um cronograma, para fazer o quê? Para dar sentido àquele estudo e aperfeiçoar, né? Desenvolvendo melhores conteúdos para as pessoas e se tornando um melhor profissional em cima disso. Então, o TCC, no caso que a gente está observando aqui como pré-projeto, ele tem esse sentido de vocês fazerem uma reflexão no que já foi estudado. Por isso que o professor sempre fala, cada dia a gente vai entrando dentro de um espiral do conhecimento, correto? Montando um quebra-cabeça dentro desse processo de pesquisa. Ah, professor, mas é difícil. Por quê? Porque eu tenho que pensar, porque eu tenho que buscar conteúdo, eu tenho que estudar. Por mais simples que seja a montagem do TCC nosso, que é somente o pré-projeto, ele dá um certo trabalho e eu entendo isso, correto? Por isso que eu quero que vocês façam em equipes, né, discutam esses assuntos e queiram desenvolver esse trabalho, correto? Por quê? Porque vai dar sentido no que vocês já estudaram ao longo do curso de enfermagem, né? Ah, não é fácil? Não é fácil, não vai ser fácil. Em qualquer lugar que vocês forem desenvolver, vai ser difícil, porque requer estudo, né? E aí, quando requer estudo, eu consigo desenvolver as propostas, a intenção, porque quem vai ser o pesquisador nesse processo do pré-projeto são vocês, correto? Então, vocês vão formar um tema, vão tentar bolar algo para um estudo, correto? Então, tem que ser um negócio bem feito, bem introduzido. Por isso que o professor, às vezes, cobra bastante em relação a esse desenvolvimento,
tá? E eu estou fazendo o meu melhor aqui para poder deixar mais explícito. Eu sei a dificuldade da gente ter essas aulas remotas, né? De não estar na sala de aula, mas infelizmente é a situação, né? Que é ocasionada por todo esse problema que a gente está vivendo em relação à pandemia. Mas eu tenho certeza que vocês vão desenvolver, porque eu sempre falo, vocês têm potencial, basta acreditar. Fácil não é, né? É difícil, mas a gente tem que superar. Levem isso como um desafio. Vamos lá, vamos continuar. Aí, pessoal, a gente vem com a proposta, né? Que também a gente estudou nessa primeira parte, né? Que eu falei lá. Basicamente eu comentei já com vocês, mas aqui nesse slide está definido, né? Ó, o sujeito, o objeto, a delimitação do sujeito e objeto, né? A introdução, que a gente também comentou, e a problematização. Então eu vou ler aqui e contextualizar rapidamente para a gente entrar no foco da nossa aula, que é a segunda parte das etapas básicas, certo? Então aqui, ó, o sujeito nada mais é, ó, trata-se do universo da referência da pesquisa, sendo o início da definição do tema. Então é o princípio do processo, tá? No qual possibilita a busca da fonte ou de fontes pertinentes ao tema, ou seja, materiais bibliográficos que serão utilizados para o desenvolvimento do trabalho científico. Então, quando você define aquele assunto a ser estudado, é o sujeito. E aí, através disso, você vai analisar se aquele assunto que você está escolhendo para estudar tem material para se pesquisar. Autores que escrevem, né, tem artigo científico, revista publicada, para desenvolver o pré-projeto e assim a pesquisa, certo? E aí vem o objeto, né, que é a complementação desse processo. Trata-se da especificidade do tema da pesquisa, ou seja, o tema e a sua particularidade, sendo definido pelas características próprias do trabalho. A definição do objeto caracteriza a pesquisa em si. Então é a complementação, é a união entre o que eu estou bolando para estudar, para desenvolver e caracterizar essa pesquisa. E aí eu faço a delimitação, né, do sujeito e objeto do tema da pesquisa, que significa dar limites, abrangências e profundidade à extensão do assunto estudado. Com as palavras, a delimitação do tema da pesquisa é especificação ou recorte. Eu falei bastante sobre isso na aula anterior, de que aspecto do tema será discutido, tendo ainda uma abordagem genérica, ou seja, simples, objetiva e coerência, né, significativa daquilo que vai ser estudado. Então é o fechamento do processo. O que seria esse recorte? Eu não posso, vamos supor, eu quero estudar enfermagem. Esse é o tema meu. Poxa, mas enfermagem é o sujeito meu. Tá, eu tenho que complementar com o objeto e delimitar esse processo, porque a enfermagem tem quantas áreas dentro da enfermagem? Ou melhor, sub-áreas. Então tem muito assunto. Se eu for estudar a enfermagem como tema, né, vai ficar muito amplo esse estudo. Então eu tenho que desenvolver o quê? Um tema relacionado à enfermagem, que aí entra sujeito e objeto delimitado. Entendeu? Então eu vou falar dos enfermeiros que trabalham dentro do UTI, ou né, melhor dizendo, UTI. Legal, né? Qual que é o processo? O que eles fazem? Então eu estou definindo um sujeito objeto delimitado. É um exemplo, pessoal, tá? Mas vocês têm em várias áreas. Eu quero estudar uma doença relacionada ao que eu vi no curso lá, uma patologia. Pô, legal. Só que, mas o que é patologia? Tem imensas. Então eu tenho que definir algo, né? Um sujeito, um objeto, delimitar isso para estudar de forma específica aquilo, montar o pré-projeto em cima daquilo, certo? Aí eu vou fazer uma introdução, que é a explicação do que é o tema, sendo o que será estudado pelo pesquisador. Então, escreva aí um ou dois parágrafos bem resumidos, falando o que eu vou estudar ali. É a introdução, é a contextualização do meu tema. Consequentemente, se existe um tema, uma introdução, já existe uma problematização da pesquisa. Eu vou ter que criar uma problematização, uma situação, um problema. Ou seja, é o porquê, né? O tema será pesquisado, ou seja, é o momento em que o tema estudado pelo pesquisador é questionado, né, por meio de uma reflexão aprofundada. Né? Qual que é o problema que tem dentro do setor do UTI, do pronto-socorro em si? Entendeu? Se eu definir um tema relacionado a isso, eu tenho que
tem várias situações de problemas. Ou até mesmo sobre uma patologia que tem, uma doença, né? Eu quero estudar sobre os efeitos da radioterapia no câncer, do câncer. Poxa, no tratamento de câncer, melhor dizendo. Legal, correto? Então eu quero desenvolver esse estudo, eu quero estudar, eu quero pesquisar isso. Então tem o quê? Tem situações, problemas ali. Então eu vou ter que definir uma situação, problema para gerar uma hipótese. Que aí é o que entra na nossa aula de hoje, correto? Deu uma explanada sobre o que a gente já falou aí ao longo das nossas aulas e principalmente na aula anterior. E agora a gente entra na aula de hoje, nas hipóteses, que segundo esse autor aí, ó, Gil, aqui nesse trecho, o que ele fala numa publicação que ele fez, ó? A hipótese é uma proposta que sugere explicações na tentativa de verificar a validade de uma proposta já existente para um problema. Ó, eu tenho lá meu tema, tá? Que foi definido em cima do sujeito e objeto, delimitado, eu formei o meu tema. Pronto, eu tenho o tema. Aí eu fiz a introdução, que é a contextualização desse tema. Consequentemente, veio uma problematização, uma situação problema. Se tem uma situação problema, aí vem a tentativa de veracidade, de verificar esse processo, correto? Para tentar criar alternativas que solucionem esse problema. É a hipótese. Sua comprovação ou reprovação pode ser feita por meio de análise empírica, baseado na experiência, ou seja, em fatos que se apoiam somente em experiências vividas, correto? Na observação de coisas e não em teorias médico-científicas, sendo esta a intenção da pesquisa científica. Então aí é onde eu vou analisar o que acontece no mundo real e vou pegar a parte científica e criar alternativas que solucionem esse problema. As hipóteses são provisórias e se tornam definitivas quando confirmadas com o desenvolvimento da pesquisa. Então vocês vão criar uma hipótese ou algumas hipóteses no pré-projeto de vocês que são provisórias. Vocês não vão desenvolver a pesquisa, vocês só vão entregar o pré-projeto. Então essa hipótese vai ser uma criação, um estímulo de uma alternativa que se pode solucionar ou aperfeiçoar um problema. Ou melhor, aperfeiçoar não, superar uma situação problemática relacionada a um tema, certo? Sua função é propor explicações para certos fatos e orientar a busca por outras soluções. É aquilo que eu estou falando, criando alternativas que solucionam problemas. Observa a verdade ou a falsidade daquilo que se pretende explicar, correto? Então, é aonde que vai surgir, lembra lá no início das aulas, a veracidade da pesquisa ou a falsidade do processo, entendeu? É aonde eu vou analisar esse processo, né? Baseada no tudo que eu já desenvolvi na minha pesquisa. Resumindo, a hipótese tem como propósito orientar o pesquisador em direção à causa provável do problema, podendo ainda ser lançada para explicar ou prever aquilo que despertou a curiosidade intelectual do pesquisador, entendeu? Então ela estimula você a tentar criar soluções para aquele tema que está dentro, relacionado a uma situação problema ali. Eu tenho que definir hipótese, ou uma hipótese, correto? Muito bem, aí a gente vem para o objetivo, ou melhor, objetivo ou objetivos da pesquisa, geral e específico. O que significa objetivo, num primeiro momento? Dá uma olhada aqui na tela, aqui, ó. De maneira simples e primitiva, os objetivos revelam o propósito do pesquisador mediante o trabalho por ele realizado. Então ele tem um foco para estudo, pautado sim no tema, na introdução que já foi desenvolvida, né? Na situação problema, na hipótese eu tenho que ter um foco para estudar, correto? Então tem que dar sentido nesse processo. Toda pesquisa deve ter objetivo para que saiba o que vai procurar, ou melhor, o que vai estudar. Então eu tenho que ter um objetivo. O que se pretende alcançar com o trabalho, né? Eu quero aperfeiçoar o estudo na área de diabetes. Então eu vou estudar uma situação, um problema relacionado a um tema para aperfeiçoar esse processo. Meu objetivo, eu tenho um objetivo a ser seguido.
né? Para que fazer o trabalho. Por que eu estou fazendo esse trabalho? Para, né, criar, aumentar esse estudo, para deixar mais profissional a área da enfermagem em si e propor caminhos para salvar vidas. Ah, mas eu não sou médico, mas você faz parte da área da saúde. Então, o seu trabalho é tão importante quanto do médico, como de qualquer pessoa que está relacionada ali. Entendeu? Então, eu quero desenvolver isso tudo para melhorar, amplificar esse conhecimento na área da medicina, na área da saúde. Entendeu? É isso que a gente tem que ver. Pesquisa se forma assim. Aí, segundo o Servo, Bervian e da Silva, ó, daqui a pouco eu vou falar de citação, mas aqui é uma citação com 3 autores. Daqui a pouco a gente vai falar de referencial teórico lá, tá? Ó, o objetivo geral se caracteriza por determinar de forma clara e objetiva a intenção de se realizar o trabalho, no qual é fundamentado pela definição do objetivo específico, né? Que aprofunda as intenções expressas nos objetivos gerais. Então, existe o objetivo geral, que ele estuda algo de forma contextual mais macro, mais ampla, só que aí eu fecho no objetivo específico, correto? Então, o meu objetivo específico é como se fosse uma meta para me chegar no meu objetivo geral. Ele estuda mais amplo, tá? O meu tema é voltado para diabetes, né? O processo de pessoas com que têm diabetes que fazem hemodiálise, tá? Esse é o meu tema, mas eu quero estudar dentro desse processo, um objetivo específico, o processo de hemodiálise, entendeu? Então eu vou estar estudando mais específico esse assunto dentro do meu trabalho. O geral, processo das pessoas que têm diabetes, entendeu? Então vou ter o objetivo geral e o objetivo específico. Então o objetivo geral, conforme está aqui no nosso slide, ele fala, permite uma visão ampla da pesquisa, contém a definição de onde pretende chegar a pesquisa, correto? A construção do objetivo geral é feita em uma frase ou um parágrafo. Então, uma frase e um parágrafo. Já o objetivo específico, né, faz um deslocamento, um desdobramento do objetivo geral. Então, ele pega o objetivo geral e desmembra para estudar de forma mais específica, tendo por fim delimitar, fixar a profundidade da pesquisa, é onde eu vou estudando aquele processo. Define o ponto central da pesquisa e ainda a ideia específica a ser desenvolvida. Então é como se fossem as metas para eu chegar no objetivo geral que eu defini. Correto? Claro, tudo interligado com minha hipótese, meu problema, minha introdução e o meu tema. Então é um passo a passo, pessoal. É uma interligação. É como se fosse um espiral e eu vou montando um quebra-cabeça que é o meu pré-projeto. Cada item do meu pré-projeto é uma peça de um quebra-cabeça para formar esse TCC. Posteriormente a isso vem a justificativa da pesquisa, que segundo esse autor chamado Marconi e Lakatos, são 2 autores aí, a justificativa é de suma importância, pois é o único item que expõe as razões pelas quais levam o pesquisador a realizar o trabalho, levando em conta as contribuições do estudo mediante a área do conhecimento em que se encontra inserido. Então eu vou justificar aquilo que eu estou estudando, né? Eu tenho o porquê, eu vou fazer o quê? A parte da justificativa, o entendimento desse processo. Então trata-se da defesa do projeto por meio do emprego de argumentos racionais que legitimam a cientificidade da pesquisa. Por fim, trata-se de um recurso que desperta a atenção do leitor. É em cima da justificativa que eu vou falar, puxa, esse estudo ele está encaixado certinho com tudo que está querendo ser estudado, com objetivo geral, específico, com problema. Resumindo, é na justificativa que devem se apresentar de forma sucinta, mais completa, as razões e os motivos de que tornam importante a realização do trabalho. Poxa, lembra lá da veracidade desse processo? Eu tenho que dar sentido à minha pesquisa. Não é a pesquisa ainda, mas é o pré-projeto que vai dar sentido ao que vai ser estudado. Correto? Então, olha a importância de desenvolver um pré-projeto em cima desses passos
desses itens que a gente está estudando de uma forma eficiente para o resultado desse processo ser eficaz. Entendeu? Vocês vão fazer o resultado que é a pesquisa? Não, mas vocês têm que fazer o processo eficiente para o próprio pré-projeto de vocês ser eficaz, ter sentido. Se fosse fazer a pesquisa, poxa, que legal, olha que tema legal, que pré-projeto bem definidinho, está pronto para fazer uma pesquisa. É isso que vocês têm que entender, pessoal, certo? Aí vem os materiais e métodos, ou chamado de metodologia da pesquisa, que é o processo para se atingir um determinado caminho que norteará todo o desenvolvimento da pesquisa, funciona como suporte e traça as linhas e diretrizes do trabalho científico. Então ele vai dando um caminho para esse processo, é a metodologia, é como a pesquisa pode ser desenvolvida. Né? É um estudo exploratório, levantamento prévio das fontes possíveis e acessíveis. Né? Eu vou explorar algo fazendo um levantamento prévio. Aí às vezes eu vou ter que fazer um estudo de campo, alguma coisa assim, ou fazer um estudo bibliográfico. Coleta de dados, roteiros de entrevistas para questionário, pesquisas bibliográficas, visitas a acervos de bibliotecas públicas e privadas e museus. Entendeu? Aqui ó, eu estou mesclando nessa coleta de dados tanto a parte pesquisa documental direta e a indireta. Lembra disso? Que é a pesquisa de campo ou de laboratório e a pesquisa bibliográfica, a do fichamento, entendeu? Então, é aonde que eu vou me pautar ali para desenvolver esse processo. Eu vou dizer no meu pré-projeto como que seria o desenvolvimento da minha pesquisa. Posteriormente, a metodologia. Coleta de dados eletrônicos, páginas da internet, arquivos, vídeos, áudio, DVD, que são o quê? Artigos que as pessoas publicam e colocam na internet. Então, é uma forma de coletar dados também. Então, entende-se, então, que a metodologia tem a função de responder às seguintes questões. Como foi desenvolvido a pesquisa, ou como vai ser desenvolvido, com o que foi desenvolvido e onde foi desenvolvido. Entendeu? Eu me pautei em autores, que é isso que eu quero que vocês façam. Mas eu também falei aí lá fui em trabalho num hospital ou numa clínica e conversei em relação ao meu tema com uma pessoa que é especialista na área. Poxa, legal, você está fazendo ali, propondo o seu projeto para ser uma pesquisa de campo também. Então você coloca lá também. Entendeu? Mas eu não tive como fazer uma pesquisinha de campo, ou seja, falar com alguém de fora, vivenciar o ambiente ali hospitalar nesse momento, não consegui. Mas eu peguei e pautei em bibliografias, em artigos via internet, pô, legal, é isso. Isso é a metodologia. E lá dentro da metodologia você vai falar que você fez o seu pré-projeto nesse primeiro momento, desse jeito que a pesquisa ela tomaria esse rumo, ou uma pesquisa de campo, ou uma pesquisa bibliográfica, né, coletando dados em forma eletrônica em si, respondendo sempre como foi desenvolvido, com o que foi desenvolvido e onde foi desenvolvido. E para ir por fim, a gente vê um referencial teórico, pessoal. Prestem bem atenção. Eu vou pedir para vocês fazer, um referencial teórico bem básico dentro do pré-projeto de vocês. Então, para entender, preste bem atenção nisso aqui. O que é o referencial teórico? São fragmentos teóricos de autores. Ou seja, citações. Não sei se vocês já ouviram falar em citações. Já deve ter ouvido. Se não ouviram, já viram. Mas talvez ninguém explicou para vocês. Aqui eu vou deixar claro o que é. Ou seja, citações que fazem referências de textos escritos por autores, lidos dentro do texto da pesquisa. Entendeu? Então vamos supor, foi feita uma pesquisa, os pesquisadores leram alguns livros, alguns artigos e citaram fragmentos teóricos dessas pessoas. E aí existem umas regras, que são as citações. As citações podem ser diretas ou indiretas. E ao fazê-las deve-se indicar que são citações seguindo as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas para Citações. Então tem normas. Aqui eu vou passar algumas, só para a gente deixar claro como que lá na hora de desenvolver o trabalho, que eu vou passar o modelo para vocês, como que eu quero que vocês já vão pensando aí para poder desenvolver, como que é o modelinho aqui. Então, essa aula é sensacional para vocês entenderem esse processo.
Primeiro, a gente tem que observar que a ABNT, ela realmente define normas para não ocorrer plágio, ou seja, cópias, crime. Eu tenho que fazer a citação e referenciar quem citou, porque aquela frase às vezes não é minha. E aí tem formas de citação, que nem aqui a gente vai ver a citação direta, primeiro, que acontece quando a cópia em questão é feita de forma integral, ou seja, idêntica ao original. Então eu li um livro, eu quero citar aquele trecho daquela forma. Então posso citar? Pode. Só que eu tenho que referenciar quem citou. Ah, professor, mas eu posso definir um texto só citando? Não, aí vira uma cópia, mesmo eu citando. Então eu tenho que fazer o quê? Uma citação, um gancho. Isso se eu fosse fazer a pesquisa, certo? Mas eu vou pedir para vocês citarem pelo menos 2 autores lá no campinho de referência, referencial teórico, o professor vai deixar no modelinho para vocês. Mas fiquem tranquilos em cima disso. Aqui fala também, ó lá, é necessário citar o último nome do autor, o ano em que a obra foi publicada e os números das páginas, né, ou da página, de onde o trecho foi retirado. Então tem essa regra, que é definida pela ABNT, né? Como eu disse, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Pode acontecer de 2 jeitos, ou seja, sendo primeiro a citação direta dentro do corpo do texto com até 3 linhas, ou também a citação indireta, tá? Aqui eu coloquei 2 vezes direta, mas eu vou corrigir e vou colocar o material lá. Então é citação direta dentro do corpo do texto com até 3 linhas, ou também a citação direta, perdão, pessoal, desculpa, volta aqui, vamos lá. Pode acontecer de 2 jeitos, sendo primeiro a citação direta dentro do corpo do texto com até 3 linhas, ou também a citação direta acima de 3 linhas, que acontece fora do corpo do texto, com um recuo de 4 centímetros, espaçamento simples e fonte de tamanho 10. Ou seja, como que acontece isso? Eu estou escrevendo meu texto lá, achei um fragmento interessante de um autor que eu estudei, quero colocar ele lá. Mas ele tem, dá para colocar aí identicamente 3 linhas, até 3 linhas. Então eu vou fazer uma citação direta até 3 linhas, dentro do corpo do texto, referenciado com aspas, tudo certinho. Eu vou até mostrar para vocês ali, tá? No próximo slide. Professor, mas ela passa de 3 linhas. Então aí eu vou ter que fazer uma situação, posso fazer a citação direta com a escrita do próprio autor, mas eu vou ter que fazer o quê? Recuar 4 centímetros, trazer para fora do texto, tá? E aí poder fazer a citação, certo? Aqui, ó, exemplos de citação direta com até 3 linhas. Exemplo 1. Aqui eu tenho 2 formas, tá? O exemplo 1, segundo Negri. Negri é quem? O autor. Aí, ó, abre parênteses, 2010. Observa aqui, ó, 2010, certo? Página, que o P, ó, vírgula, P, ponto. O que é o P? Página 14. Foi da onde foi tirado. Fecha parênteses, 2 pontos. Abre aspas. Aí aqui está falando, os adolescentes são alvos fáceis para as armadilhas impostas pelo mercado capitalista. Fecha aspas, ponto. Professor, teve que citar assim? Por quê? Porque foi só até 3 linhas, então só teve 2 linhas, então deu para citar no corpo do texto. Professor, mas se eu quiser citar direta, né, mesmo, até 3 linhas, mas eu não quero colocar o nome do autor, não encaixa no meu texto, o nome do autor no início, eu quero colocar ele no final. Aí eu vou fazer igual o segundo exemplo aqui, ó. Os mesmos dizeres, só que eu vou colocar lá, os adolescentes são alvos fáceis para armadilhas impostas pelo mercado capitalista. Fecha aspas, aí eu vou lá, abro parênteses, coloco o nome do autor, ou seja, o último nome do autor, no caso, que é o sobrenome dele, Negri, vírgula, 2010, vírgula, P, né, minúsculo, ponto, 14, fecha parênteses. Repare que o Negri aqui, que é o nome do autor, ou um dos nomes do autor, tá de forma maiúscula aqui. Por quê? Porque ele está dentro do parênteses. Então, quando eu coloco ao fim do texto, dentro do texto também, do corpo do texto, o que eu vou fazer?
eu vou colocar maiúsculo. Se fosse no início, fora do parênteses, eu coloco minúsculo. Então, dentro do parênteses maiúsculo, fora do parênteses minúsculo. Tá? Esse é citação direta até 3 linhas. Exemplo de citação direta acima de 3 linhas. Passou. Aí eu tenho que fazer o quê? O recuo. E aí também eu tenho os dois tipos de fazer. Como que eu vou fazer? Primeiro, conforme Martins, 2004, página P.56, fecha parênteses, em sua bibliografia. O que aconteceu aqui? Aqui eu estou fazendo, né, com o nome do autor em fonte minúscula, fora do parênteses. Certo? Aí, ele está acima de 3 linhas? Está acima de 3 linhas. Então, eu tenho que fazer o recuo, né? Espaçamento simples, recuo de 4 centímetros, espaçamento simples, tá? Fonte 10. Qual que é a fonte? Normalmente a gente faz em Arial, certo? Arial 10. Beleza, fez o recuo. Professor, mas eu quero citar essa mesma citação aí, mas eu quero citar com o nome do autor no final. Posso? Pode. Olha aqui. A mesma citação, correto? Só que agora, nome do autor em fonte maiúscula, caixa alta, né, dentro do parênteses. Aqui, ó. No finalzinho, ó, Martins, 2004, P de página, ponto 56. É a mesma citação, só que encaixou, eu não preciso colocar lá conforme Martins lá no início e fazer a citação. Não, eu citei ela, consegui fazer esse gancho e desenvolvi isso. Coloquei ele dentro com caixa alta, certo? Tem essas regras. Professor, mas e se eu fosse fazer a pesquisa? Sim, se você fosse fazer a pesquisa, ia acontecer lá. Mas, no pré-projeto, o professor vai colocar lá, abaixo da justificativa, referencial teórico. Então, aí eu vou pedir, no modelo vai estar escrito isso, 2 citações, de cada autor. Só para a gente se pautar essa pesquisa que foi tirada de alguém, esse estudo, você buscou uma fonte para poder montar esse pré-projeto. É só isso, mas é bem básico, tá? Citação indireta. Existe a direta, com essas regras que eu acabei de explicar, e existe a citação indireta também, indireta, que está dentro do referencial teórico. Como que acontece? Acontece quando expressamos a ideia e pensamentos de outras pessoas, de outros autores, por meio da contextualização de nossas palavras. Então, aí vem, eu li, achei interessante, mas eu não vou escrever igual a ele. Eu vou escrever semelhante, vou pegar a ideia, mas eu vou citar o nome dele. Poxa, aí é uma citação indireta. O número de página é opcional, então aí você não precisa colocar o número de página. E as aspas não precisam ser usadas, sem aspas. Por quê? Porque as aspas estão dando a visão que foi tirado identicamente. Quando eu tenho sem aspas, quer dizer que eu modifiquei aquele texto, não tirando a contextualização da ideia principal do autor, mas eu coloquei com as minhas palavras ali. Legal, tá? É obrigatório colocar o último nome do autor, o sobrenome do autor, algum nome dele, né? O primeiro não pode, tem que ser sempre o último nome dele. Então, se ele tiver 3 nomes, você vai citar o último dele. Se ele tiver 2 nomes, você vai citar, né, nome e sobrenome, você vai citar, né, o segundo nome dele, que é o sobrenome, certo? O último nome do autor e o ano no qual foi publicada a obra. Então, tem que ser, não precisa colocar o número de página. Então, aí você só colocar o nome do autor, né, o último nome do autor e o ano. Só, exemplo 1, nome do autor em fonte maiúscula, fora do parênteses. Mesmo procedimento da citação direta. Só que aqui, ó, assim sendo Silva, Silva é o autor, é o sobrenome. Ele está fora do parênteses. Se ele está fora, minúscula. Entre parênteses, 2004, ano de publicação. Bem, escrevo, correto? Conforme, não preciso fazer recuo, essa não precisa, tá? Isso daí vai ser dentro do corpo do texto, certo? Mas com as minhas palavras, conforme a ideia do autor. Mas eu não posso tirar, mudar o sentido da ideia, eu tenho que permanecer, certo? Por isso que eu estou citando ele ali. Exemplo 2, nome do autor com fonte maiúscula, em caixa alta, dentro do parênteses.
Ah, não vou colocar assim sendo no início. Eu quero colocar o quê? O Silva no final. Então aí eu vou abrir parênteses, vou colocar Silva em maiúsculo, vírgula, o ano 2004. Fecha. Ah, mas preciso colocar a página? Não, é opcional. Se eu quiser colocar, pode, mas normalmente não coloco. Por quê? Para não caracterizar que também é uma situação direta, porque aí pode confundir, correto? No caso, a gente está aqui fazendo uma citação indireta, correto? Aí, pessoal, falamos da referência ao teórico, vem o cronograma da pesquisa. O que é o cronograma? Trata-se do tempo por você planejado para executar todas as etapas que nortearão o trabalho. Assim, torna-se importante estar atento aos requisitos afirmados pela própria instituição de ensino, sobretudo em se tratando do calendário de elaboração ou revisão previamente determinado pela instituição. Então, depois do término das nossas aulas, a gente vai dar um período para vocês construir esse projeto, por isso que eu estou passando esses conceitos para vocês irem refletir, né? Se organizar, depois o professor passa o modelo e define uma data com a coordenação, como eu sempre estou falando para vocês. Aí, dentro desse cronograma, depois vocês vão imprimir lá, né? Eu vou colocar lá um modelinho, vocês vão imprimir e falar assim, ó, de tanto a tanto eu defini o sujeito e o objeto e a delimitação. A problematização eu fiz de tanto a tanto, as hipóteses de tanto a tanto. Entendeu? Vocês definem como cronograma, para ficar mais planejado. Mas vão ter um período para desenvolver esse projeto. Mas esse período vai ser 6 meses? Não, não. Isso daí vai ser no máximo aí de 1 mês a 1 mês e meio aí estourando. Correto? Então por isso que eu quero que vocês já vão tendo a ideia, refletindo para a gente poder vir fazer. Porque na próxima aula nossa, eu já vou explicar o modelo do pré-projeto. Eu passei o passo a passo e vou colocar lá o modelo do pré-projeto para vocês. Entendeu? Para vocês já ir definindo, porque no futuro vocês vão entregar impresso para nós. Correto? Então é interessante já ir pensando, né? Definindo aí para ter essas ideias para poder já construir esse pré-projeto. Para finalizar, a gente tem as referências bibliográficas, porque se eu fiz citações de autores, né, no campo, no caso do pré-projeto nosso, lá no campinho referencial teórico, eu tenho que referenciar no final. Então, vou ter lá também um tópico chamado referências bibliográficas. O que são as referências bibliográficas ou só referências? É aquela lista ao final do trabalho em que elenca-se todos os autores e textos referidos à pesquisa. A lista deve ser formada de acordo também com as normas da Associação Brasileira, ou seja, de norma técnica, né? Que é a BNT, certo? Então aqui eu tenho exemplos que eu deixei. São vários aí, pessoal, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver várias formas de referenciação. Aqui o professor está passando algumas básicas, do qual a gente vai, né, solicitar para vocês, coloquem algumas no pré-projeto de vocês, tá? Então lá dentro, na hora que eu for explicar o modelo do pré-projeto, eu vou falar, ó, referencial teórico, ó, eu quero que vocês citam, né, ou referenciam uma referência aí bibliográfica, né, conforme uma pesquisa, conforme você citou lá na parte do referencial teórico, o que eu vou querer que vocês façam? Dessa forma aqui. Então o professor vai explicar, vai colocar assim, ó, certo? E eu vou fazer um vídeo também, vou explicar tudo para vocês, tá? Então exemplo 1, com um autor tirada de uma dissertação de mestrado. Então foi feita uma pesquisa de mestrado, uma dissertação, a gente chama de dissertação, e um autor citou isso, correto? Que foi Negri. Então aí como que eu vou fazer? Ó, eu coloco lá, ó, dá uma olhada lá. Primeiro, o último nome dele, correto? Que é Negri. Depois, a inicial, certo? Aqui, letra A, tipo, a inicial dos nomes, né? Que aqui são sobrenomes. Aí aqui eu coloco o tema, educação financeira para o ensino médio da rede pública, em negrito, né? E depois
uma proposta inovadora, vírgula, 2010 foi o ano da publicação, ponto, 73 folhas, que foi a quantidade de folhas que teve a dissertação. Aí aqui, ó, dissertação, abre parênteses, mestrado em educação, né? Aqui, ó, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, São Paulo, 2010. Então aqui a gente citou, como eu dei o exemplo para vocês dentro do decor da nossa aula, então eu fiz a citação dele aqui para ficar explícito para você. Para vocês, a única coisa que eu vou corrigir aqui, eu vou colocar para vocês lá dentro do nosso ambiente virtual, é que o primeiro nome lá, Negri, né, ou seja, o último nome dele que vai em primeiro, é em maiúsculo, viu, gente? Não é minúsculo, não. Aqui tá, o professor equivocou-se aqui, tá? Mas depois eu corrijo e coloco lá para vocês. Mesma coisa, ó. Segundo exemplo aqui, com um autor tirada de uma obra literária, de um livro, né? Como que eu vou fazer? O mesmo processo. Martins, também vou corrigir e colocar maiúsculo lá, tá? JP, que é iniciais também dos nomes dele, correto? Ele tinha, além do nome, do primeiro nome, ele tinha o nome do meio e o sobrenome. Então, Martins é o último nome. Educação financeira ao alcance de todos, que é o título do livro. E aqui o subtítulo, adquirido conhecimento financeiro em linguagem simples. Então, negrito e aqui sem negrito, tá? São Paulo, Fundamento Educacional, que foi a cidade que foi publicado o livro. Fundamento Educacional foi a editora, vírgula, 2004, o ano de publicação. Outro exemplo aqui de também um autor, né, uma referência de um autor que a gente citou para vocês lá dentro também da nossa aula de hoje, nos slides lá do referencial teórico. Silva, olha lá, pode ver que aqui, ó, Silva, o professor colocou com maiúsculo, tá certo agora, ó. As iniciais, letra E e letra D, que é o nome dele, né, o primeiro nome e o nome do meio. Gestão e finanças pessoais, que é o título, e o subtítulo, uma metodologia para se adquirir educação e saúde financeira. Correto? Negrito e não negrito. Ponto. Rio de Janeiro, que é a cidade onde foi publicado. Quatmark, que é a editora, vírgula 2004. Então esse é um exemplo também, né, de um livro com um autor só. Nessa página aqui a gente tem o exemplo 3 com um autor tirado de um artigo via internet, ou seja, você pesquisou um artigo da internet, achou legal lá, quero citar. Citei lá no meu referencial teórico, tá? Ou de forma direta ou indireta, não tem problema, tenho que fazer a referência no campo referência bibliográfica. Então eu vou lá, Lima, lá, ó, maiúsculo, aqui como ele tinha só dois nomes, ou seja, o nome, primeiro nome e o sobrenome, então Lima é o último nome dele, é o sobrenome. A inicial R, que é o primeiro nome. Geração sem compromisso, ponto 2006, ou seja, título, negrito. Como não tem subtítulo, então só o título negrito. Aí eu vou colocar disponível em HTTP, que é o link, né, aonde eu pesquisei. Qual que é o link? Acesso em 21 de abril, no caso aqui o acesso foi em 2013. Só que aí vocês vão colocar o acesso de quando vocês acessaram o artigo. O exemplo 4, com dois autores tirados de uma obra literária. Ah, professor, eu li um livro lá e referenciei no campo referência teórica do meu pré-projeto lá, mas um livro com dois autores. Eu posso? Pode, aqui ó, Kiyosaki, vírgula RT, que é um autor, ponto e vírgula, letter, vírgula, SL, é outro autor. Então, esses aqui são dois autores que escreveram um livro, então eu estou citando, referenciando. Que livro que ele escreveu? Pai Rico e Pai Pobre. Página 57, edição São Paulo. Ó, então aqui, como teve a... Não, página 57, perdão, não. 57, que foi a edição. São Paulo, Campus 2005, aonde a editora e a cidade que foi feito esse processo. Correto? Esse livro.
né? Foi publicado, na realidade. Então, pessoal, basicamente, essas são as etapas do artigo científico. A gente estudou na semana passada a primeira parte, falando do sujeito, né, do tema, da introdução, da problemática. Hoje a gente falou das hipóteses, dos objetivos gerais, específicos, do referencial teórico, que são as citações diretas e indiretas, né, que pode fazer a direta dentro do corpo do texto, até 3 linhas, abaixo do corpo do texto, fora do corpo do texto, acima de 3 linhas, com recuo, né? Falamos aí da citação indireta também, que não precisa ser, pode ser acima de 3 linhas dentro do corpo do texto, sim, mas tem que ter o nome do autor, não pode, não é idêntico ao que o autor escreveu, mas é com as palavras, com a ideia do autor, né? As palavras do pesquisador, mas com a ideia do autor que publicou aquela obra, e tem que ser referenciado, ou seja, citado, conforme as normas da BNT. E por último, falamos também do cronograma, né? Eu estava me esquecendo, do cronograma da pesquisa, que é o processo de como eu fiz todo esse pré-projeto e a pesquisa em si, mas vocês só vão fazer o pré-projeto. E, para finalizar, das referências bibliográficas, que são de extrema importância também, porque se eu referenciei teoricamente lá no campo, eu vou ter que fazer a referenciação bibliográfica dos autores que foram descritos lá. Então, com certeza, dentro do pré-projeto de vocês, eu vou pedir pelo menos somente 2 autores. 2 autores. Pode ser de artigo científico ou de livro. Só isso. Só isso. E aí eu vou passar para vocês como citar lá no modelinho. Certo? Muito bem, pessoal. A questão da semana como atividade, né? Conforme o que foi estudado e de acordo com o seu entendimento, defina com suas palavras o que é e qual é o sentido de um pré-projeto de pesquisa. Somente isso. Se você assistiu a primeira aula minha, né? Ou seja, desde a primeira aula, na realidade, todas as aulas, a primeira parte das etapas básicas e essa de hoje, você vai responder tranquilamente, pessoal, certo? Vamos tentar fazer. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, eu sei que está um caos por causa da pandemia, a gente está sofrendo muito. Graças a Deus a minha mãe, né, voltou, não está mais internada, então o professor está desenvolvendo aí as aulas com mais qualidade para vocês. Eu peço desculpas se faltou alguma coisa nas outras aulas, porque realmente eu estava preocupado, né, com tudo que está acontecendo também. Eu sei que está muito difícil, eu sei que vocês estão sofrendo com isso, como a gente, todo mundo está sofrendo. Mas, pessoal, vamos tentar fazer. Não perde a motivação, não. O estudo é a forma da gente criar alternativas que solucionam problemas. E problemas, infelizmente, a gente tem muito. Só que a gente pode fazer o melhor sempre. Correto? E é isso que eu quero de vocês. Façam o melhor. Reflitam no que vocês estudaram ao longo do curso. E montem esse quebra-cabeça que eu vou falando para vocês. Vai entrando nesse espiral do conhecimento. Né? O conhecimento é a chave. Não é do sucesso para ser famoso, não. Mas é do sucesso para a sua vida. Entendeu? Então estudem com vontade. Façam melhor. Sejam melhores profissionais. Principalmente na área de vocês. Né? Em todas as áreas. Mas a área de vocês está sofrendo muito com profissionais que não estão sendo capacitados para ser profissionais. E vocês, eu tenho certeza que se estão aí, querem ser melhores profissionais. Então, entendam que o TCC vai formar você também a ser um melhor profissional. Esse é o sentido. A gente vai fazer só o pré-projeto, mas o pré-projeto é o TCC de vocês. E ele vai ter que dar sentido à vida, à carreira de vocês num todo, porque é isso que é pesquisa. Certo? Então, responda, professor, qualquer dúvida, vai tirando. Às vezes não responde logo na íntegra, mas sempre está dando uma olhada lá e está comentando o que vocês fazem, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar estudando, que é isso que vai fazer com que a gente supere as batalhas da nossa vida, certo? Muito bem, falamos então todo desse processo, como eu já disse para vocês, né? Cronograma, referencial teórico, material e método, né? Que é o processo de como é feita a pesquisa. E para finalizar, eu deixo aqui a reflexão da semana, né? A dificuldade é para todos. A superação é para aqueles que fazem da dificuldade desafios a serem superados. Então, todos têm dificuldades, mas a gente tem
se superar a cada dia. Não é fácil. Eu confesso a vocês que não é fácil. Mas a gente tem que ser melhor a cada dia. Porque aí a gente vai superar, sim, as dificuldades, entendendo que é desafios. Correto? Então, fiquem com Deus. Eu agradeço pela aula, né? Próxima aula nossa, gente, eu venho com o modelo, vamos explicando. Vou conversar com a coordenação entre essa semana e a semana que vem, para a gente definir uma data já para vocês e deixar vocês cientes de como vai se proceder, né? Essa entrega, somente entrega, pessoal. Vamos lá, vamos fazer o melhor. Eu sei que vocês podem, eu tenho certeza disso. Valeu? Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.